Então, boa tarde, pessoal. Dando início a mais uma aula de regência. Estamos na sexta semana. O capítulo é sobre corrente elétrica, circuitos elétricos. E na aula eu vou seguir esse roteiro aqui que já estou projetando para vocês. Basicamente, a ideia aqui é falar um pouquinho de forma resumida, mas sobre corrente elétrica, densidade de corrente. Eu vou fazer um modelo microscópico de... Está faltando um R aqui. Corrente elétrica. E derivar... Fica esquisito, né? Derivar a velocidade de deriva. Né? Deduzir a velocidade de deriva. Resistência, lei de Ohm, força eletromotriz, resistores em série em paralelo. E resolver problemas relacionados a isso. E, se conseguir, der tempo, eu vou tentar falar das leis de Kirchhoff. Na verdade, aplicar as leis de Kirchhoff. Tá? Então, esse é basicamente o plano. Os três problemas aqui, né, deixando um pouquinho o Kirchhoff do lado, são três problemas, na verdade, são relativamente simples. Uns são mais diretos do que o outro, particularmente a questão 2, que eu só coloco aqui para fazer uma observação prática do que acontece na vida real. Tá? Então, só para complementar, é por isso que eu coloco como sendo um exemplo a ser tratado em aula. Tá? E o terceiro é usar os conhecimentos de resistências, né, associação de resistências em série e em paralelo, e resolver o circuito. Né? O que é resolver circuito? Por exemplo, nesse caso aí, dadas as resistências e uma bateria, encontrar, por exemplo, uma corrente que passa num determinado resistor, uma diferença de potencial, nesse caso, entre A e B, que são esses dois pontos do circuito, e aí eu posso também fazer diferentes perguntas, né? Mas nesse caso, são essas duas questões. E, por fim, vamos ver se eu consigo falar das leis de Kirchhoff. Tá? Então, esse é o plano, que eu vou começar já pela questão 1, mas eu vou contextualizar essa questão 1 e descrever um pouquinho, ou explicar um pouquinho a teoria por trás disso. Tá? A questão 1 é para encontrar justamente a velocidade de deriva dos elétrons num fio de cobre que passa uma corrente de 10 amperes e o fio tem uma área de seção transversal, ou área transversal, 3 vezes 10 a menos sexta metros quadrados. Então, eu tenho a área, eu tenho a corrente elétrica, e eu sei que é cobre, e eu quero encontrar a velocidade de deriva nessa situação, tá? Então, eu vou resolvendo o quadro. Bom, então vamos lá. Então, eu tenho aqui um fio de cobre, e a área transversal aqui é esta área aqui, que o problema fala que é 3 vezes 10 a menos sexta metros por... desculpa, área, metros quadrados. Tá? Só ver aqui. E a corrente que passa... Desenhar a corrente no sentido contrário aqui, da esquerda para a direita. Corrente, vou colocar a corrente para cá. E de 10 amperes. E aí o problema pede a velocidade de deriva. Tá? O objetivo aqui, eu vou fazer meio um pouquinho rápido, porque não é a ideia, vocês terem que deduzir isso, né? Mas entender o que está acontecendo o que é?
que o que eu chamo de densidade de corrente, que já explico o que é, tá? Então, sinal negativo. N, que é uma densidade de cargas, densidade do quê? Esse N é o número de portadores de carga dividido pelo volume. Então, é um número, tá? Por exemplo, 5 elétrons em 1 centímetro cúbico, alguma coisa assim. Tá? Em cima no numerador é um número e no denominador é um volume. Esse é o Nzinho. E é o módulo da carga do elétron e velocidade de deriva é o que eu quero achar. Tá? O que são essas coisas? Primeiro, do ensino básico, corrente elétrica é algo que a gente, né, vocês trabalharam o tempo todo. Talvez densidade de corrente seja o conceito novo. Tá? O que é a corrente elétrica? Bom, eu pego essa uma área, deixa eu pegar aqui diferente. Eu vou chamar essa área de perpendicular. Perpendicular ao quê? Perpendicular a cargas que vão passar, tá? Por essa área aqui, que é perpendicular à velocidade ou o deslocamento das cargas, tá? E eu vou tomar aqui como sendo cargas positivas, tá? E aí, o que é a corrente elétrica nada mais do que a quantidade de cargas que passa por essa área transversal por unidade de tempo, tá? Ou seja, na linguagem de cálculo, que é algo instantâneo, porque essa quantidade de carga que passa pode variar com o tempo, né? Então, é quantidade infinitesimal de carga que passa num tempo infinitesimal. Isso me dá corrente instantânea, tá? Se eu quiser uma média sobre um período mais longo, eu pego um certo ΔQ dividido por ΔT. Né? Lembrando o que é esse ΔQ, né? Na verdade, não é carga final menos carga inicial. ΔQ, na verdade, é a quantidade de carga que passa num certo intervalo de tempo. Tá? É nesse sentido que é usada essa notação ΔQ, não é carga final menos carga inicial. É uma situação esquisita. Né? É simplesmente a contagem de quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Associado a esse cara aqui, que vai ficar mais claro quando eu escrever uma fórmula, tá? Associado a essa corrente elétrica, existe algo que eu vou chamar de J, que é vetor. Corrente elétrica não é vetor, tá? A única coisa que é importante na corrente elétrica, embora não seja vetor, é o sentido da corrente, né, no circuito. Ele está no sentido horário, anti-horário. Nesse sentido, ele tem um sinal positivo ou negativo, mas não é uma grandeza vetorial. J, sim, é uma grandeza vetorial associada com corrente, a gente chama de densidade de corrente, é um vetor, tá? De uma forma geral, a relação a corrente elétrica que passa aqui, na verdade, quem que é? Um cara mais fundamental do que a corrente é a densidade de corrente. J, que é vetor, produto escalar com a área, nessa superfície S. Essa integral aqui é a mesma da integral, do ponto de vista matemático, do E escalar dA da lei de Gauss. Que a diferença lá, o que é? Eu tenho, em vez do J, o campo elétrico, e, no caso da lei de Gauss, eu tenho uma bolinha na integral, porque é a superfície fechada. Aqui, não necessariamente é isso, tá? Ou seja, é o fluxo da densidade de corrente por uma superfície me dá a corrente elétrica, tá? Se for uniforme, esse cara aqui, eu tenho a situação que I é JA, ou simplesmente J é I sobre a área perpendicular. Tá? Perpendicular a quem? Ao J. O fato de ser perpendicular vem desse produto escalar que me garante que a área é perpendicular. Então, vetor área é paralelo. Né? A área é perpendicular, vetor área é paralelo. Então, vetor área aqui. Tá?
Então, é exatamente o que acontece lá com o campo elétrico. Fluxo aqui de J. Então, isto é densidade de corrente, que vai voltar daqui a pouco. Bom, tendo esses conceitos em mente, tá? Então, eu posso, por exemplo, imaginar aqui o que está acontecendo nesse caso, quando eu tenho uma corrente indo para a esquerda. Corrente é carga positiva. Só que em metais, quem são os portadores de carga, ou seja, as partículas, né, os objetos que têm carga e andam, se movem, são elétrons. Tá? E, historicamente, a corrente elétrica é carga positiva andando. A sorte nossa é que carga positiva indo para esquerda é a mesma coisa que elétrons indo para direita. Então, quando você vê elétrons indo para a direita, você tem uma corrente elétrica negativa. Significa que, na verdade, eu tenho uma corrente elétrica para a esquerda, de cargas positivas. Tá? Então, um elétron que partiu daqui, em algum ponto aqui do fio, o que acontece? Ele vai, associado a essa corrente, a gente vai ver, tem campo elétrico no interior do fio. Mas aí você vai falar, é condutor. O condutor, dentro do condutor, E igual a zero. Bom, E igual a zero no condutor, no regime eletrostático. Nós não estamos mais no regime eletrostático. As cargas começaram a se mover, tá? Que isso que é legal, né? Chega de ver cargas paradinhas. A gente quer ver esses caras se movimentando, tá? E aí chegou a hora da gente analisar isso. Então, na verdade, tudo isso, essa corrente surge porque tem um campo elétrico aqui, tá? Ou, se vocês quiserem, logo mais eu vou associar essas coisas, existe uma diferença de potencial entre as extremidades do fio. Então, por conta disso, tá? Eu tenho elétrons que vão ser acelerados, mas força é Q vezes Z, carga do elétron é negativa, então a aceleração vai ser para a direita, só que o elétron pode estar praticamente livre, só que cada elétron não está no vácuo. Existem cargas positivas lá, tem um núcleo nesse caso aqui, do cobre, né, do metal, do material. Então, ele acelera, mas colide, tá? E a colisão é frequente. E quando colide, tudo pode acontecer, né? Ele vem aqui, bate aqui. Aí volta um pouquinho, volta mais, vem para cá, colide com outro, vem para trás, vai para frente, de novo, faz um padrão aqui, volta, tá? Só que, em média, o que vai acontecer? Que no final do dia, esse cara, ele consegue se deslocar para direita com uma certa velocidade que eu chamo de velocidade de deriva, tá? E essa velocidade de deriva está relacionada com J. Se eu pegar aqui em termos de módulo, J é N e módulo de VD. E o problema aqui pede módulo da velocidade de deriva se eu conheço a corrente e a seção transversal. Ora, J é densidade de corrente. É I sobre a área. I, 10 amperes, esqueci de dizer, mas todo mundo já sabe, lá do ensino básico, que a unidade da corrente elétrica no sistema internacional é ampere, que é, como corrente é carga sobre tempo, dQ/dt, carga é coulomb e tempo é segundo. Então, ampere é coulomb por segundo. Tá? Na verdade, o correto é dizer coulomb é ampere vezes segundo. Porque um ampere é uma unidade que é definida no sistema internacional. Mais para frente a gente vai falar como eu defino uma corrente de 1 ampere. Então, coulomb é derivado. Tá? Ampere é fundamental. Então, a corrente de 10 amperes e
De um lado, então, esquerdo, que J é densidade corrente, que é corrente por unidade de área. Como é transversal, uniforme, não tem aquela integral, simplesmente corrente total dividido pela área da seção transversal, que é essa área achurada aqui, tá? Esse é igual N. Aí a questão, tem que fazer um parênteses, é o que é N? Então, é número, nesse caso aqui de elétrons, desculpa, número de portadores de carga por volume. Bom, a informação que eu tenho no cobre, né, o problema não diz, mas ele fala que é um cobre, é o seguinte, cobre, um metal, né? Você tem um cobre metal, você vai lá na tabela periódica e acha qual é a massa molar do cobre. Tá? Então, você tem emisão. Bom, e o volume? As tabelas, ou é fácil encontrar também tabelado, a densidade de massa do cobre. Ou seja, massa dividido por volume. Tá? Se você tem massa, você tem densidade, você tem um volume. Mas volume de quanto, né? Aí que tá. Uma informação aqui que também você tem é, se eu pegar uma certa quantidade de cobre, né, eu sei que, pelo elemento cobre ser metal, cada átomo de cobre vai possuir um elétron de valência, aquele elétron na camada mais externa, que é aquele elétron mais fracamente ligado com o átomo. É isso que caracteriza o metal. Você pode ter um ou mais elétrons livres, ou praticamente livres, tá? São esses caras que são os portadores de carga, tá? O que está tabelado da massa do cobre é massa molar. Se é massa molar, então eu tenho que considerar 1 mol de elétrons. Cobre, átomo de cobre. Agora, num mol de átomo de cobre, existem quantos elétrons livres? Bom, regra de 3. Cada átomo de cobre, um elétron livre. 1 mol de átomo de cobre, 1 mol de elétrons. Mol é 6,022 vezes 10 a 23. Tá? Então, aqui, eu tenho que... eu vou pegar o número de Avogadro dividido por esse volume, que é Vzão. Quem que é esse Vzão? Eu tenho Rho, que é massa dividido por volume. Tá? E aí não tem como, tem que ir numa tabela e procurar a massa do mol, que é 63,5 gramas por mol. Tá? E a densidade do cobre é 8,95 gramas por mol. Tá? Portanto, volume vai ser M dividido pela sua densidade. Tá? Esse volume vai me dar, fazendo conta aqui, a 7,095 massa em gramas e o volume aqui em centímetro cúbico. Densidade, gramas por centímetro cúbico. Pronto, agora acertei. Então, a densidade aqui é volume, grama vai embora com grama, e eu tenho centímetros cúbicos, tá? E ele vai entrar aqui. E tem que transformar aqui em metros. Portanto, eu já vou fazer direto, tá? NA é 6,02210 a 23 por mol. São átomos, ou nesse caso são elétrons, tá? São elétrons.
E aí, fazendo a conta direta aqui, N vai dar 8, tem minha cola aqui, vírgula 487 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico, tá? Transformando aí centímetros cúbicos em metros cúbicos, tá bom? Então, esse é o N. Bom, eu tenho então o N, deixa eu apagar aqui, deixar só o valor do N. Esse é o valor do N. Bom, estou repetindo aqui, né? Módulo VD. Então, eu estou procurando o VD. O módulo do VD vai ser I, a área, N, E. N está aqui. Quem que é E? A carga fundamental, na verdade, é o módulo da carga do elétron. Então, 1,6, aproximadamente aqui, 10 a menos 19 coulombs, tá? Corrente, então, é 10 amperes, que é coulomb por segundo. A área aqui eu vou dar em metro quadrado, que já está aqui, não precisa converter, que o problema é dar a área em metro quadrado. N vai ser elétrons, que é número, um número puro, dividido por metro cúbico, tá? Então, vai ter um metro que vai subir aqui, e o coulomb da carga elétrica vai embora aqui da corrente, que é coulomb por segundo, então vai ficar metros por segundo, tudo bem? Você substituindo aqui, o A está aqui, I está aqui, N, o E, vocês vão obter um incrível valor de 2,46 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Tá? Ou seja, em termos aqui, de algo mais palpável, digamos assim, a velocidade é aproximadamente aqui 89 centímetros, quer dizer, menos de 1 metro, em 1 hora, tá? Ou seja, talvez caracol seja mais rápido até que essa velocidade deriva, tá? Então, ao contrário do que se supõe, quando tem essa corrente, os elétrons que estão circulando lá circulam muito devagar, tá? Mas se você pegar aqui, apaguei, né? Liguei ou desliguei o interruptor e parece que é instantâneo. Por quê? Porque, na verdade, o elétron que vai passar ali pela lâmpada já está perto da lâmpada, tá? Então, o que acontece é que é quase instantâneo é o estabelecimento do campo elétrico desse cara aqui, tá? E não o elétron que vai sair aqui do interruptor e vai correndo para a lâmpada, tá? Se fizer isso, ele vai levar horas para ele chegar na lâmpada. Tudo bem? Tá claro isso? Isso aqui é para ter uma ideia, né, do que está acontecendo do ponto de vista microscópico, tá? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Bom, caso não haja, deixa para o segundo ponto aqui. Já vou para o exemplo 2, mas eu vou enunciar, mas fazer a introdução teórica. E é algo também que se vê no ensino médio. Pelo menos a fórmula final. Não sei se lá costumam deduzir ou não. Pouca coisa é deduzida no ensino médio, né, na verdade. Muita coisa é jogada. Então, a física parece mágica. Tem algo aqui, por exemplo, 2, da aula 9, que diz que tem um fio
de calibre 12. A linguagem técnica, se vocês procurarem na internet, isso significa que o diâmetro do fio é de 2,05 milímetros. Tá? Então, estou pegando aqui o fio e isso aqui é o diâmetro. Tudo bem? Se tem um diâmetro, eu tenho uma área aqui, porque esse fio é cilíndrico. Tá? E aí o que é pedido a resistência do fio por unidade de comprimento. Então, eu tenho um certo comprimento aqui do fio, L. E quanto de resistência que tem para esse pedaço de fio? Por exemplo, corta um fio de 5 centímetros de L. Qual é a sua resistência? Tá? É isso que eu quero responder. Mas para responder isso, tem algo fundamental que eu preciso enunciar, que é chamada lei de Ohm. De uma forma que muitos, talvez, nunca tenham visto na vida. Tá? O que diz a lei de Ohm? Não é U igual a RI. Tá? A lei de Ohm diz que a densidade de corrente J para certos materiais é diretamente proporcional ao campo elétrico presente lá dentro. Tá? Isso aqui é condutividade, que por sua vez é inverso da resistividade, inverso da resistividade, é 1 sobre ρ. Esse ρ não é densidade de carga, simplesmente tem o mesmo nome, né? Mesma letra, E. E ρ é resistividade do material. Tá? Na verdade, o quanto ele resiste quando aplica um campo elétrico desses portadores de carga se moverem. No metal, portadores de carga sempre são elétrons. Tá? Então, aplico uma diferença de potencial no material e vejo quanto é a resistência desse cara, do material, para o elétron se mover. Então, o ρ é muito pequeno para condutores, da ordem 10 a menos 8 ohms vezes metro. Unidade desse cara aqui é ohm vezes metro. E no caso do material isolante, ele é da ordem, depende do material, ele pode ser da ordem unidade, ou pode ser 10 a quinta, 10 a oitava, 10 a décima. Ou seja, entre um condutor, tipicamente metais, e materiais isolantes, você pode ter ordens e ordens de magnitude de diferença. Tá? Por isso que o comportamento, do ponto de vista do eletromagnetismo, esses materiais, ou de eletricidade, tá? Varia bastante. E também, algo que a gente não vai mencionar, porque não, do ponto de vista teoria fundamental, a gente não consegue nesse nível de curso, é a resistência variar com temperatura. Né? Quando você fala de supercondutor, o supercondutor, por exemplo, você pega lá os materiais semicondutores, que nós chamamos de semicondutores, tá? A resistência desses caras varia tremendamente com a temperatura. Tá? Então, é algo que a gente não vai abordar nesse curso, nesse nível introdutório. Tudo bem? Então, é isso que acontece. Bom, vamos lá. Eu tenho um pedaço de material. Então, eu tenho um campo elétrico. Isso vai me dar um certo J. Bom, se esse material tem comprimento L, eu consigo achar a diferença de potencial entre as extremidades
dado o campo elétrico, nesse caso aqui, eu vou tomar como sendo uniforme. ΔV, como todos sabem, é menos integral de E escalar dl. Como E é paralelo ao dl, aqui no fio, eu tomo E uniforme, sai da integral, tá? E ΔV eu vou tomar como sendo um cara positivo. O que é cara positivo? Significa que esse lado aqui é mais positivo que isso, certo? Então, ΔV é o V daqui, um menos V daqui. Isso aqui vai ser igual a campo elétrico vezes L, tá? Então, o que acontece aqui nessa fórmula? É que o módulo de J, vou pegar aqui o módulo, e só vou olhar para o resistividade, J, módulo do campo elétrico. Só que J é I sobre a área. Quem que é a área? Essa área aqui, seção transversal. Tá? I sobre A. Igual 1 sobre ρ. Quem que é o campo elétrico? ΔV sobre L. Tá? De tal maneira aqui que, isolando ΔV, eu vou ter ΔV igual ρ L, a área, vezes corrente I. Tá? E aí, esse coeficiente da corrente elétrica, em relação aqui, ΔV, é que nós chamamos de resistência do material. Isso aqui é resistência. Tá? E resistência, sim. A unidade da resistência é ohm. Tá? Porque ohm é... Rho é ohm vezes metro. Ohm vezes metro dividido pela área, que é metro quadrado, eu fico com resistência, que é ohm. Tá? E aí, quando eu venho aqui, aplico uma certa diferença de potencial, eu observo a corrente, tá? O que acontece é que, para os materiais ômicos, é isso que eu tenho. E no caso dos materiais não ômicos, essa relação aqui não se estabelece porque a resistência não é constante. O que é a resistência ser constante? Rho ser constante. Porque L e o A são constantes, né? Você pega um fio, por exemplo, né? Então, o que é o Rho ser constante? O Rho ser constante significa que J é 1 sobre Rho e essa relação linear aqui é válida, tá? Então, essencialmente, quando você tem uma resistência constante, significa que esse Rho é constante, independentemente do campo elétrico que se aplica. Ele é diretamente proporcional, inversamente proporcional, tá? Então, lei de Ohm aqui reflete no material ômico aqui. Da lei de Ohm aqui significa que ΔV sobre I, que é a resistência, é constante, tá? Então, esse problema aqui, a gente já tem uma relação que R é Rho LA, cursinho, né? 30, mais de 30 anos atrás, né? A gente já aprendi isso, aí os caras na época que não era muito politicamente correta e o pessoal falava para decorar isso aí como sendo a famosa fórmula da rola, né? Então, tá aqui, famosa fórmula da rola. Rho L dividido por A. Está escrito aqui, rola. Então, eu tenho que, dessa expressão aqui, R sobre L, porque Rho LA igual a R, então R sobre
R sobre L é ρ sobre área, tá? Aí não tem como, porque você tem que conhecer a resistividade do material, do cobre. Então, se você precisar desse valor, vai numa tabela, consegue encontrar isso fácil. Então, é ρ sobre a área A. O ρ, então, a resistividade, tem que ir para uma tabela. Vocês vão encontrar que o valor desse cara é 1,69 vezes 10 a menos 8 ohm por metro, tá? Dividido pela essa área. Foi dado o diâmetro, mas eu tenho aqui a área, a seção transversal de um cilindro, que é π raio ao quadrado. Raio é diâmetro sobre 2 ao quadrado. Deixa eu escrever aqui. A área é π d sobre 2 ao quadrado. Tá? Isso aqui, fazendo conta do diâmetro, a área, quer dizer, substituindo o diâmetro por 2,05 milímetros, tem que transformar isso aqui em metros para matar o metro que está aqui. Isso aqui vai dar 3,30 vezes 10 a menos 6 já metro quadrado. Tá? Aí, portanto, vocês vão achar que R sobre L vai dar, deixa eu ver o valor aqui, 5,12, 10 a menos 3 ohm vezes metro. Tá? Então, a resistência num fio de cobre desse calibre aqui, 12, é de 5,12 vezes 10 a menos 3 ohms por metro. Tá? Então, se você pegar 1 metro de fio de cobre, a resistência vai ser 5,12 vezes 10 a menos 3 ohms. Tá? Bom, só para vocês terem ideia, essa resistência é uma resistência muito baixa em relação à resistência de materiais que vocês colocam no circuito. Tá? Então, com isso, o que acontece é que, por exemplo, mesmo na instalação elétrica de casa, você usa fio de cobre, tá? Aí você vem aqui, esse resultado está falando, pega 2 extremidades do fio de cobre, aí eu tenho que VB menos VA, ou seja, diferença de potencial, quando passa uma corrente I, vai ser a resistência do fio vezes I, como a gente tinha visto ali, a relação ΔV igual a RI, que erroneamente a gente chama isso aí de lei de Ohm. Na verdade, é decorrente da lei de Ohm, e para o material ômico, tá, esse R é constante. Bom, se você pega aqui um fio de 1 metro, por exemplo, você vê que essa resistência é relativamente pequena. Então, o que acontece é que, geralmente, quando a gente resolve um problema de circuito, problema prático, essa resistência é muito pequena, de tal maneira que VA é aproximadamente VB. Tá? É aproximadamente, não é igual. Se você for um pouquinho mais cuidadoso, vai ver que corrente elétrica, um fio sempre vai ter resistência. Tá? Então, se tem resistência, vai ter uma diferença de potencial se tiver uma corrente elétrica passando por esse fio. Só que essa resistência é desprezível, portanto, o fio acaba sendo equipotencial. Lembrando que o fio, né, um condutor, é equipotencial igual, exatamente igual, na eletrostática, mas não na eletrodinâmica. E estamos na eletrodinâmica, eu preciso lembrar isso de vocês, tá? Existem cargas andando, tá bom? Então, é isso que é o problema 2. Na verdade, é para toda vez que vai resolver um circuito elétrico,
é razoável você colocar esse cara aqui equipotencial, mesmo passando uma corrente elétrica, tá? Sem cerimônia nenhuma, por causa desse valor aqui da resistência por unidade de comprimento, que é muito pequena em relação a questões práticas, tá? Bom, aí a gente já falou de o que é uma resistência. Então, um fio ou qualquer material oferece uma certa resistência para os portadores de carga circularem, tá? E a densidade de corrente é inversamente proporcional a esse ρ, que depende do material, quando se aplica um campo elétrico E. Né? Se aplica um campo elétrico E, a corrente, a ideia é força é carga vezes o campo elétrico. Então, portadores de carga saem acelerados. Mas não vai ser movimento retilíneo uniformemente variado, por causa, primeiro, que tem a resistência, né, o material, tem a interação atômica lá dentro, e segundo, que existem, aquele modelo microscópico de elétrons, né, as batidas. Quando eu falo batida, na verdade, é interação, né, não chega a encostar. A força eletromagnética, eletrostática, é força de longo alcance. Então, não é um modelo de bolinhas batendo. Tá? A força, colisão, é uma colisão sem eles se encostarem. Tá? Bom, aí vem conceito de resistência, já falei. Algo que formalmente eu não falei é... mas antes, alguma dúvida? Tudo bem? Tranquilo? Então, formalmente, tem um conceito que é força eletromotriz, que é iniciais aqui da força, eletro, M de motriz e Fm, tá? A gente designa com E caligráfico. A pergunta é, o que é a Fm? A Fm, na verdade, formalmente, é definida como sendo uma quantidade de energia que um dispositivo fornece ao sistema, a um circuito, por unidade de carga. Tá? Parece que fica meio vago. De novo, uma analogia que eu tinha feito antes. Imagina uma bomba de água para levar a água de um rio para um topo do morro, ou um teto de uma casa. Vai contra a força gravitacional. Então, a água não vai subir de graça até a caixa d'água que está lá em cima. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho essa bomba d'água. O que a bomba faz? Bombear essa água, vencer a força gravitacional e subir. Tá? Então, está fornecendo energia para a água. Então, a Fm seria equivalente à quantidade de energia fornecida por uma certa quantidade de água. Mas como aqui a gente não está falando de água, a gente está falando de carga, então é uma certa energia fornecida. Essa energia fornecida é um trabalho que esse cara realiza, o de empurrar, né? Da mesma forma que a bomba d'água empurra a água. Então, está sendo realizado um trabalho, é um trabalho por unidade de carga, quantidade de carga, tá? E isso, na verdade, vai fornecer uma diferença de potencial, que é o ΔV. Tudo bem? Então, a unidade, dimensionalmente, esse cara aqui também é volt, tá? E quem são essas fontes? Nós conhecemos, né? Bateria, pilha, são fontes de força eletromotriz, tá? Então,
uma determinada bateria tem uma certa FEM. Então, vai fornecer ΔV igual a essa FEM? Essa é a pergunta. Na verdade, não. A coisa é um pouquinho mais sutil. Por quê? Porque aqui eu tenho algo que eu chamo de bateria real. Essa bateria real, de fato, tem uma fonte de FEM, só que dentro dessa bateria tem uma certa resistência, que eu chamo de resistência interna, que o nome diz, sugere, né? É interna à bateria, e geralmente essa resistência interna a gente escreve com letra minúscula. E esse R é resistência externa, onde eu vou colocar, aqui pode ser uma lâmpada, tá? Aqui pode ser uma lâmpada, tem uma certa resistência, eu vou aplicar uma diferença de potencial usando o quê? Uma pilha. Então, essa aqui vai ser a minha bateria ou pilha real. Tem uma resistência interna e tem uma FEM. O que esse cara vai dar para você é, se eu chamo aqui de ponto A e ponto B, ele vai dar um ΔV, vai lhe fornecer para essa resistência, pode ser uma lâmpada, vai fornecer um ΔV, que é VB menos VA, que vai ser igual essa FEM menos o ΔV da resistência interna, que é Rzinho I. O que é esse I? É a corrente, tá? Bateria tem extremidade menor, que é negativo, que é polo negativo. Um tracinho maior que o polo positivo, então a corrente elétrica sempre vai fazer o sentido do negativo, positivo. Então, essa aqui é a corrente elétrica. Passa aqui, ganha energia. Dissipa um pouquinho no resistor, a gente vai ver, né, na aula que vem, o que é energia dissipada no resistor. Ele vem aqui, dissipa um pouquinho, perde energia. Mas aí você tem a bateria aqui, reanima de novo o elétron, e ele fica fazendo esse loop, né, essa volta com a corrente I. Tá? Mas, efetivamente, quando a gente olha o ΔV aqui, o terminal da lâmpada, né, da resistência R, isso aqui é meu ΔV. Tá? E ΔV vai ser E menos RI. Tá? Por um lado, olhando aqui. Mas olhando aqui, ele é E menos RI. Então, eu tenho uma equação que ΔV por um lado, é RI, e por outro lado é FEM menos RI. Daí, eu tiro que a corrente que circula aqui vai ser a E, Rzinho mais Rzinho mais, ou Rzão mais Rzinho. Tá? Então, essa é a corrente que circula aqui. E aí, quem que é ΔV? E menos Rzinho, pela corrente I que acabei de deduzir, e Rzão mais Rzinho. Fica Rzão mais Rzinho no denominador. Coloco todo mundo no mesmo denominador, eu tenho Rzão, o E fica em evidência. Eu vou ter daqui Rzão mais Rzinho, menos Rzinho, então vai ficar Rzão, tá? Então, ΔV fornecido pela bateria depende, esse ΔV vai acabar dependendo da resistência que você colocar aqui, tá? Que está aqui. Claro, numa situação que nós queremos, essa resistência R aqui, externa, que eu coloco, é muito maior que a resistência interna da pilha, ou da bateria,
né? De tal maneira que o ΔV, esse termo aqui vai a 1. Então, o ΔV é a própria FEM da bateria, tá? Então, é comum, em muitos casos, nós desprezarmos essa resistência interna e toda vez que a gente vê que essa bateria aqui não está acompanhado do Rzinho, ele está sozinho, tá? Então, ele está fornecendo uma diferença de potencial que é a FEM, tudo bem? Só que, conceitualmente, né, é importante entender o que é esse cara, esse Ezinho aqui, que é a FEM, tá? Analogia com a bomba d'água é muito interessante nesse momento, tudo bem? Bom, então, com isto, eu tenho elementos e circuitos para, por exemplo, fazer um circuitinho que tem uma bateria e uma resistência, tá? E formalmente introduzir, né? Antes a gente só tratava com uma diferença de potencial, formalmente introduzir o que é a força eletromotriz, tá? Um cuidado que tem que se tomar é, como está aqui, se eu tenho uma bateria, eu estou indo do A para o B, estou analisando do A para o B, então ΔV vai ser mais a FEM, tá? Mas se eu estiver atravessando a bateria no sentido contrário, então esse aqui, na verdade, posso estabelecer como sendo da corrente elétrica, tá? E aí, se for o contrário, ou seja, se a corrente elétrica percorrer essa bateria no sentido contrário, então esse ΔV vai ser menos a FEM, tá? Ganha um sinal negativo aqui. Primeiro caso, o que está acontecendo? Bateria fornece energia para o circuito. E aqui, bateria retira energia. Tá? Por exemplo, uma situação em que eu tenho uma bateria que fornece energia e uma que retira energia do circuito. Vamos lá. Eu acho que eu já posso falar isso para vocês, sem problema nenhum, que eu acho que todo mundo é maior de idade. Então, eu pergunto para vocês se alguém já fez uma chupeta na vida. Chupeta é isso. Você tem um carro com uma bateria fraca, aí você encosta outro carro, tá? Aí você faz essa ligação. Quando você faz essa ligação positivo no positivo e negativo no negativo, o que acontece é o seguinte, uma das baterias, a corrente passa nesse sentido, portanto, fornece energia, e a outra bateria está na posição passiva, né? Ele está retirando energia, ou seja, ele está ganhando energia, ou seja, está carregando, tá? Basicamente, é isso que acontece. Pode denunciar para o DCE, o professor perguntou se alguém já fez chupeta. Tudo bem, tá valendo. Dúvidas? Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar, tá? Então, aproveitando, sabendo tudo isso, antes de resolver um circuito, sim, um circuito relativamente fácil, né, mas resolver, o que é resolver um circuito? Achar corrente, achar diferença de potencial em cada elemento, etc. Corrente que passa em cada elemento do circuito, né? Isso que é resolver um circuito, tá? O que eu vou fazer de novo, a mesma coisa que eu fiz lá para os capacitores, existe uma situação que eu tenho 2 ou mais resistores, e esses caras, eles podem estar em série, ou eles podem estar em paralelos. E aí, então, fazendo uma análise simples, eu tiro uma fórmula que eu não preciso ficar deduzindo toda hora, tá? Basta lembrar, que é associação de resistores em série e em paralelo,
que já adiantando, né, não precisa nem adiantar, porque é algo que acho que vocês conhecem, trazem lá do ensino médio, que é a soma de resistores em série é simplesmente igual somar capacitores em paralelo, e somar resistores em paralelo é a mesma coisa que somar capacitores em série. Esses caras estão invertidos. Né? Então, vamos lá. Associação de resistores. Primeiro eu vou colocar esses caras em série. O que significa colocar em série? Significa que se eu tenho uma resistência R1, R2, coloco aqui uma bateria, mais menos, então se eu tenho uma bateria, não há dúvida que, se esse cara não estiver descarregado, evidentemente, eu vou ter uma corrente no sentido de menos para mais, porque a bateria vai fornecer energia. E vai passar aqui as resistências R1 e R2. É a mesma corrente que passa pelos esses dois resistores de resistência R1 e R2. Resistor é o dispositivo que tem resistência. Basicamente isso. Tá? Todo equipamento, uma lâmpada, tem resistência, mas a gente não chama de resistor, né? A gente chama de resistor elemento de circuito que você vai lá, quem mora aqui em São Paulo, né, sabe que vai lá no Santa Efigênia e compra lá um monte de resistores. Aquilo lá só serve para dar resistência. Né? E tem outros que não tem como. Chuveiro tem resistor, mas não vou chamar de resistência. Mas não vou chamar de resistor. Ou chamo. Às vezes eu chamo, né? De chuveiro de resistor, que é só a parte lá que dá resistência de fato. Né? Então, eu tenho aqui os resistores, com essas resistências, passam por uma mesma corrente. Se então passam por uma mesma corrente, são passados por uma mesma corrente, estão em série. Tá? Essa diferença de potencial, eu vou colocar o ponto A, um ponto B e um ponto C aqui. Tá bom? Então, eu tenho daqui que VA menos VB é R1 corrente I. Tá? VA menos VB é R1I. Então, significa que VA é maior que VB, porque toda vez que uma corrente passa pela resistência, o que acontece com a tensão? A tensão cai. Tá? Então, VA é maior que VB. Bom, VB menos VC é resistência R2, a corrente é I. Tá? Então, por um lado, eu tenho isso. Por outro lado, eu tenho o seguinte, eu quero uma resistência única, em vez de escrever as duas, uma só, de tal maneira que quando acoplo aqui com a fonte de FEM, com a bateria, essa resistência equivalente passa uma corrente I e tem uma diferença de potencial ΔV, aqui é A, aqui é C, que é VA menos VC. É isso que eu quero. Eu quero achar essa única resistência que equivale a duas. Tudo bem? E, achando essa resistência, eu vou ter que VA menos VC, que é o ΔV, é igual a resistência equivalente vezes a corrente que passa pela essa resistência única, QI. Tá bom? Bom, aí eu olho aqui de cima e somo, membro a membro, a equação de cima com a equação de baixo. Se eu fizer isso, VA menos VB mais VB menos VC, menos VB cancela com mais VB, e o lado esquerdo é VA menos VC. E o lado direito, os dois têm I,
Então, deixa em evidência a corrente I, e eu vou ter R1 mais R2. Tá? Se eu comparo, a comparação indireta, essas duas equações agora, eu percebo que R1 mais R2 tem que ser igual a resistência equivalente. Ou resistência equivalente que eu coloquei aqui, tem que ser igual R1 mais R2. Tá? Então, isso é somar a resistência em série. Se eu tivesse um terceiro resistor aqui, eu teria um terceiro resistor aqui, mais R3. E assim por diante. Tá? Se todo mundo tiver em série. Tudo bem? Então, isso aqui é somar resistor ou associar os resistores em série. E aí, agora, feito isto, eu vou fazer uma outra situação que é não deixar esses caras em série, mas deixar em paralelo. Tá? Em paralelo. Quando é que estão em paralelo? Tenho aqui uma resistência, uma outra resistência e a bateria. Vou chamar esse aqui de A, vou chamar aqui de B. Tá? O que caracteriza que eles fiquem em paralelo é que todas as resistências aqui compartilham a mesma diferença de potencial. Então, se aqui é A, aqui também é A, aqui também é A. Do lado direito, se aqui é B, aqui é B, aqui também é B. Chamei essa resistência de R1, de cima embaixo de R2. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma corrente I, que sai da bateria, só que agora, essa corrente vai dividir. Parte dessa corrente vai para... Deixa eu desenhar outra cor. Vai para R2, que eu vou chamar de 2, e uma parte segue para cima, que eu vou chamar de I1. Tá? Bom, com isto, eu sei escrever o ΔV, esse ΔV aqui, esse ΔV. Então, ΔV vai ser R1 vezes R1 vezes a corrente aqui, que é I1. Se eu olho na resistência de baixo, a diferença de potencial é também ΔV, resistência R2, a corrente que passa aqui é I2. Tá? E eu quero trocar esses dois resistores para um único. Esse único resistor tem uma resistência equivalente. Diferença de potencial aqui é ΔV, e a corrente que passa aqui é I, que é a corrente que passa pela bateria. Tá? Então, se eu olho para esse circuito equivalente, eu vou ter que ΔV é igual R equivalente vezes a corrente I. Tá? E eu não falei aqui, mas não existe mágica. Quando I dividiu em 1 e 2, a soma de I1 com I2 tem que dar I. Tá? É como se fosse num rio, que se divide em duas partes, em dois rios. Uma parte da água vai para um lado, outra parte vai para o outro, a soma tem que ser igual antes deles se dividirem. Tá? Não tem como você criar a água dali, ou fazer sumir a água. A mesma coisa a carga elétrica. Tá? A gente não consegue fazer sumir com a carga elétrica. Não. Bom,
Eu olho aqui em cima, tá? Mentalmente faço o seguinte, divido por R1. Então, vem aqui. Aí pego a equação, divido por R2. Vira isso aqui. Lado direito, I1 mais I2. Só que I1 mais I2 é I. Tá? Então, uma boa ideia eu pegar essas duas equações e somar membro a membro. Tá? Somando a membro, eu tenho o lado esquerdo, que eu consigo isolar o ΔV, porque colocar em evidência, porque é comum para esses dois termos. Do primeiro termo, eu tenho 1 sobre R1. Segundo termo, eu tenho 1 sobre R2. Isso aqui é I1 mais I2, que é igual a I. Tá? Se vocês olharem aqui, esse termo, quer dizer, essa expressão é igual a essa, desde que eu vou passar esse cara dividindo, né? Passei dividindo. De tal maneira que tem corrente dos dois lados, tem o ΔV do outro lado, então eu identifico esse termo aqui com 1 sobre R equivalente. Tá? Aí, portanto, eu vou ter 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu tivesse um terceiro aqui, R3, aqui seria 1 mais 1 sobre R3, tá? Somaria mais um termo aqui. Se tivesse 4, mais 1 sobre R4. E assim por diante. Tudo bem? Então, isso é somar em paralelo. Tá claro isso para vocês? Tranquilo aqui? Vocês veem que essa parte não tem derivada, não tem integral, é simplesmente repetir o que vocês aprenderam, deveria ter aprendido no ensino médio. Né? Tudo muito tranquilo. Caso não tenha nenhuma dúvida, infelizmente eu vou ter que fazer isso e parar, não vou conseguir falar de Kirchhoff, tá? Vai ficar para a próxima aula, porque o que eu vou conseguir fazer aqui até as 3h30 é resolver esse circuito aqui que eu propus, né? Que na verdade eu resolvo em aula, né, na minha aula, nas notas de aula, e não vou conseguir fazer mais nada. Então, seria uma aplicação direta de tudo que eu falei aqui. Tem que prestar bastante cuidado, atenção, mas feito isso, é uma parte da física que a gente vai ver em fenômenos eletromagnéticos, talvez a parte mais fácil, tecnicamente falando. E acho que conceitualmente também, para entender isso aqui. Tá? Então, dúvidas? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui resistência, uma bateria. Vem aqui. Isto. Isto. Na verdade, não. Isto. Aí vem aqui. Fecha. Para cá. Só deixar mais um pouquinho de espaço. Item 1 da prova. Desenhe essa bateria igualzinho que está lá na figura. Aí já tem gente que não vai conseguir, porque eu mesmo aqui já... Deixa eu ver o que estou fazendo aqui. Está errado. Já errei. Então, essa questão, errei. É isso que tem. Pronto.
Agora me parece que está tudo certo. Coloquei R1 aqui, e R1 poderia ser um R diferente, tá? Que a ideia aqui não é complicar com resistências diferentes, mas entender o que está acontecendo, tá? E tem uma fêmea aqui. Tem o R1, R2, que são os valores, e o R3, são 3 resistências diferentes. Eu tenho uma fonte de FEM de 25 volts, né? Depois eu vou usar. E o problema pede primeiro ΔV entre A e B. Esse cara aqui. Tá? E depois ele pede a corrente aqui. I3. I3 porque passa pela resistência 3. Qual é a corrente que passa? Poderia perguntar a corrente que passa por aqui, certo? Tá? Mas eu só vou querer ΔV aqui e corrente que passa por I3. Então, o que nós fazemos aqui? Bom, a primeira coisa é observar que a corrente que passa por R3 também passa por R1, que é a corrente I3. Tá? Então, esses caras estão em série. Tá? E eu vou chamar esse cara de série de resistência equivalente 1. Tá? Então, vou apagar aqui. E resistência equivalente 1 nada mais é do que a soma de R1 com R3. O R1 que estava aqui, o R3 que estava lá. Estão em série. Tá? Aí eu venho aqui e observo que essas duas resistências... Bom, posso fazer direto também, né? Que eu fiz por partes. Esses dois caras aqui estão em paralelo. Então, eu troco esses dois por um só. Eu chamo esse aqui de REC 2. Tá? E quem que é o REC 2? 1 sobre REC 2 é 1 sobre as resistências que estavam lá, eram R1 e R2. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Portanto, resistência equivalente 2 é o produto dividido pela soma. Tá? Bom, poderia ter ido direto, mas eu estou aqui indo devagar. Então, agora eu vejo... Poderia ter feito direto, como eu falei. Mas eu fiz passo a passo aqui. Tá? Eu vejo que esses dois caras estão submetidos à mesma diferença de potencial AB. Esse cara não, por causa da bateria. Tá? Mas esse está igual a esse. Então, eu vou trocar esses dois caras por um circuito equivalente que eu vou chamar de REC 3. Tá? Quem que é o REC 3? 1 sobre REC 3, 1 sobre REC 1, mais 1 sobre REC 2. Então, a resistência equivalente 3 é o produto das duas resistências equivalentes, uma em série e outra em paralelo, e a soma desses caras aí. Tá? Então, eu obtenho essas resistências. Tá? Basta substituir. É que eu apaguei o REC 1, né? Mas o REC 1 é soma de R1 mais R3. Eu volto com ele. E aí eu tenho isso. Aí, existe uma corrente que eu vou chamar aqui de I, tá? Que vai
passar pela resistência R2, pela bateria e REC 3. Ou seja, essa resistência e essa resistência estão em série, tá? Então, eu vou chamar a soma em série desses caras, finalmente, de um REC normal. Sims. Tá? Então, reduz esse cara aqui a uma resistência. Tá? E o REC é a resistência que estava lá, que era R2, estava aqui em cima, mais resistência equivalente 3. Tá? Eu reduzi esse problema aqui em uma bateria mais uma resistência. Tá? E aí, eu consigo achar a corrente I, porque E igual a REC vezes corrente I. Ou seja, corrente I é E sobre resistência equivalente. Tá? Quem que é resistência equivalente? Esse cara aqui. Quem que é o REC 3? Tá aqui. Mas REC 3 depende do REC 2, que está aqui. O REC 1, apaguei, mas é R1 mais R3. Tá? O importante aqui é entender os detalhes, porque está feito lá nas minhas notas de aula. Tudo bem? Então, se vocês fizerem isso, vão achar que a corrente aqui vai ser 1,93 amperes. Tá? Bom, aí eu venho e faço o caminho de volta, tá? Infelizmente eu apaguei, fui apagando, né? Razões didáticas, mas eu deveria ter a figura anterior original, tá? Porque aí eu vou indo para trás, tá? Bom, eu tenho aqui minha nota de aula, então dá para saber o que está acontecendo aqui. Antes de achar essa resistência equivalente, esse cara era R2 e aqui era REC 3, tá? Então, essa corrente I que acabei de achar, ele passa para resistência equivalente 3, tá? Então, eu tenho que o ΔV, mas quem que é esse ΔV? Esse é o VB menos VA. É igual resistência equivalente 3, multiplicado pela corrente que acabei de achar, que é o I. Tá? Então, daqui eu tiro que VB menos VA, que é o ΔV que eu estou procurando, é corrente 1,93 ampere, REC 3 está aqui, em função de REC 1 e REC 2, REC 2 está aqui, e REC 1 é soma de R1 com R3. Isso aqui vai dar 5,67 volts. Tá? Então, eu achei a diferença de potencial que age no REC 3. Tudo bem? Aí eu tenho que ver quem que é o REC 3. Tem que fazer o caminho de volta ali, né? Aquela figura original, porque eu colapsei tudo. Na figura original, eu vou apagar aqui, não tem espaço. Na figura original, quem que era o meu REC 3? Esse REC 3, na verdade, ele era um REC 1 embaixo e um REC 2. Né? E está submetido aqui a uma diferença de potencial ΔV, VA menos VB. Tudo bem? E aí, eu consigo achar, deixa eu ver o que ele quer, achar
a corrente que passa por aqui. Tem um I, esse cara vai virar I1, e o outro vai virar um I2, vamos supor. Certo? Mas para achar essa corrente, eu já tenho o ΔV daqui. Então, o VB menos VA é o REC 1 vezes corrente 1. E 1, ΔV 5,67 volts. O REC 1 era aquela soma de resistência 1 com resistência 3. E esse cara aqui, a I1, vai dar 0,227 amperes. Tá? Mas se você olhar o REC 1, quem eu chamei de REC 1, nada mais é do que a soma de resistência que estava do lado esquerdo aqui, que era R1, e do lado direito, nesse vertical, que era o R3. Tá? E por eles, equivalente a REC 1, passa uma corrente I1. Tá? Então, o que originalmente eu chamei de I3, que é a corrente que passa pelo R3, é igual a I1. Tá? Portanto, o que eu chamei de 3 é igual a I1, que é igual a 0,227 amperes. Tá? Então, é isso. Eu poderia responder, por exemplo, qual é a corrente que passa por I2. Mas aí é trivial, porque se I1 é 0,227, o que vai para cima, somando, tem que dar o I que está aqui. Tá? Ou eu posso perguntar qual é a diferença de potencial no R2. Uma outra pergunta. Como a corrente que passa é o I, que passa por R2, então ΔV aqui é R2 vezes a corrente I, que é essa corrente aqui. Tá? E assim por diante. Então, isso que é resolver o circuito. Tá? Eu consigo achar vários dados aqui. Dadas resistências, por exemplo, e as baterias, eu consigo achar as correntes que passam e as diferenças de potencial em cada circuito, em cada dispositivo. Desculpe. Tá? Por dispositivo aqui, por enquanto, eu só tenho uma bateria, eu tenho um conjunto de resistências, resistores. Tá? Não tenho mais nada. Bom, o que eu não vou conseguir falar, vou rapidamente falar na aula que vem de quinta-feira, mas eu tenho outras coisas para falar na quinta também, é calcular, fazer esse mesmo, a ideia, né? Achar correntes, diferenças de potencial, mas em circuitos que quando eu olho, nada lá está em paralelo, nada está em série. Estão as coisas meio misturadas, eu não consigo reduzir. É aí que nós usamos os chamados leis de Kirchhoff. Tá? São duas leis básicas, uma chamada lei dos nós e outra de lei das malhas. Lei dos nós, basicamente o que eu fiz aqui, quando eu dividi a corrente elétrica, é dizer que a carga elétrica, no final das contas, se conserva. E corrente nada mais é do que carga andando. Tá? Então, tudo que entra de carga no nó tem que sair do outro lado. Reflete conservação de carga elétrica. Tá? E o ΔV, que aí, né, a gente não teve muita oportunidade, né, não fiz muito explicitamente, eu falei só da queda de tensão quando passa para resistência, né, e principalmente quando eu falei da bateria real, depois eu falei que perdia de novo, aí volta para a bateria e ganha energia. Então, o que acontece? Se você colocar uma carga de prova ali no circuito, eu tenho diferença de potencial. Multiplicada com a carga, eu tenho o quê? Energia potencial. Tá? E toda vez que ele passa para uma resistência, o que acontece? Cai.
Só que se eu fizer isso num circuito fechado, eu volto para a posição original. Se eu volto para a posição original, significa o quê? Que a energia da carga Q0 com o sistema tem que se conservar, tem que ser a mesma coisa, tá? Então, a segunda lei, que é chamada lei das malhas, que é a soma de diferença de potencial numa malha fechada, dá zero, significa que a energia elétrica do sistema tem que se conservar, tá? Então, do ponto de vista da física, as leis de Kirchhoff nada mais são do que duas leis de conservação fundamentais na física: carga elétrica, energia, tá? As coisas são bem mais simples, né, do que inicialmente pensamos, tá bom? Alguma dúvida que eu falei? Alguma pergunta, algum comentário? Talvez a primeira aula aqui de eletromagnetismo, né, que eu não coloquei vetores, que eu não fiz uma derivada e muito menos uma integral. Ah, não, diferencial eu coloquei, desculpe. Vetor eu coloquei também. J, densidade, coloquei. Então, não é bem assim, tá? Então, só na parte de circuitos que não tem vetores, também não tem diferenciais. Com resistências, tá? Na aula 10, que a gente, nesse curso aqui, unificado, se vocês olharem no Moodle, a coordenação, tinha uma parte que talvez a gente retorne mais para a segunda parte final do curso, que é eu colocar num circuito não somente resistências, se eu colocar capacitor no circuito, o que acontece? Tá? Aí a coisa é mais interessante do ponto de vista matemático. Nós caímos numa equação diferencial. Mas IEDO, aula 1 de IEDO, tá? Nada muito mais sofisticado do que isso. Mas o importante é a física. Então, eu vou ver se eu consigo, pelo menos, falar, mesmo que seja superficialmente, sem resolver, um pouquinho, né? Qual que é o espírito lá, né? Resultado, principalmente, o que acontece quando eu coloco um capacitor no meio de um circuito que tenha resistência, por exemplo. Tá bom? Dúvidas? Comentários? Ótimo, tudo tranquilo, né? Então é o seguinte, eu encerro por aqui a aula expositiva, né? E que é de regência, sempre esqueço o nome, aula de regência. E a gente faz um intervalinho, 5 minutos, e depois, na sequência, eu vou tirar dúvidas a respeito aí dúvidas gerais em relação à prova 2 e etc. Tá bom? Bom, se não tendo nada, até daqui a pouco, então. Tchau, tchau.